Boa tarde, turminha, tudo bem? Mais um dia, né? Chegou rapidinho, como passa até os dias passam voando. Então hoje nós teremos a atividade avaliativa de História e de Artes, tá? Serão duas então. Vamos começar por História. História nós estamos vendo sobre o passado, como nós podemos resgatar, registrar, conhecer o passado de uma história, de uma cidade, de uma comunidade. Então olha ali, ó. Formas de registrar a história. Como que a gente pode registrar? Nós podemos registrar pela fotografia. Então eu vou tirar foto, passado o tempo, né? Eu vou poder consultar aquela foto e ver como que era o local. Também podemos registrar oralmente, pela conversa. Conversando com alguém, alguém pode relatar como que era aquele local. Podemos também através da pintura. A pintura a gente vê, por exemplo, na época que nós ainda éramos colônia, a gente pega as pinturas, ver como que era o passado, né? Podemos ver lendo livros também. Os livros nos relatam. Então são várias as formas de registrar o passado, tá? Depois nós vimos como nós conhecemos a história da cidade. Olha lá, quando nós vamos, por exemplo, em Jacareí, a gente vai em uma rua, por exemplo, cheia de paralelepípedo, as casas ainda, vocês lembram daquelas imagens que as casas, as portas já saíam já para a rua? É uma forma também de a gente saber que ali é uma parte da cidade mais antiga. Então, como que a gente pode saber se é mais antigo? Olhando as construções, olhando as ruas. Então, são elementos que vão identificar se a cidade pertence a um lugar mais novo, mais recente ou mais antigo, né? Nós vemos alguns elementos que fazem parte da cidade, daquele local. Por exemplo, uma dança, uma comida, até mesmo uma construção. Ela fala muito sobre aquela comunidade. São elementos culturais que precisam ser preservados para que as próximas gerações possam ter conhecimento daquilo, não é mesmo? Depois nós falamos sobre Jacareí especificamente. Nós falamos sobre quem foram os fundadores. Então nós falamos que o Antônio Afonso ele veio para Jacareí com seus filhos. Nós falamos que provavelmente o primeiro lugar aqui de Jacareí foi o Avareí. Vimos que aqui em Jacareí algumas pessoas contribuíram para que ela fosse o que é, né? Por exemplo, nós falamos sobre os japoneses, que eles vieram aqui na parte da agricultura, falamos sobre os libaneses na parte têxtil, falamos sobre os indígenas também, até o nome Jacareí é a origem dos indígenas, então eles contribuíram para o crescimento da nossa cidade, faz parte da nossa história. Falamos de alguns elementos que são próprios da cidade, são elementos culturais aqui. Falamos, por exemplo, do bolinho caipira, falamos de algumas festas que acontecem em Jacareí, então nós falamos especificamente de Jacareí, da nossa história. Depois nós falamos sobre patrimônio cultural. O que é isso? O patrimônio cultural é todo bem imóvel, móvel, natural, que traz um significado importante para a sociedade. E ele pode ser dividido em dois. Pode ser patrimônio cultural material e patrimônio cultural imaterial. Para que um patrimônio seja considerado patrimônio cultural da cidade, ele precisa ser tombado por um órgão chamado IPHAN. Esse órgão ele é responsável, né, para que sejam preservados. Nós vimos até mesmo que quando ele é tombado, ele não pode ser nem ao mesmo, ele tem que ser restaurado. Eu não posso nem fazer reforma, porque ele precisa ter algumas origens dele lá do passado. Então, em história, nós temos esses elementos que nós estudamos o passado para que a gente possa compreender o presente. Então, são alguns elementos que eu preservo do passado para que hoje eu compreenda como que foi e como que está, tá bom? Então, vamos fazer a atividade atenta. Atividade avaliativa de História, segundo bimestre. Localize o número 1, por favor. Com o passar do tempo, as cidades vão crescendo, desenvolvendo e modificando. Como podemos conhecer a história de uma cidade? Cite 3. Então, 3 coisas que nós podemos conhecer a história da cidade, tá? Então aqui, no começo da aula, no começo da explicação, da revisão, eu falei para vocês algumas formas a gente conhecer a história de um país, de uma cidade, de uma comunidade, como que a gente registra essa história e como a gente podemos conhecer. Então aqui vocês vão colocar para mim 3 formas que eu posso conhecer, tá? Número 2, localizem. Sobre a cidade onde você mora, responda um nome. Lembrando que nome é palavra, substantivo próprio, então precisa ser escrito com letra maiúscula. Nome do fundador. C.
Nome de 2 povos, aqui eu quero 2 só, que contribuíram para a história da nossa cidade segundo nossos estudos. Letra D, um prático típico daqui. E letra E, um patrimônio cultural, tá? Daqui da nossa cidade, um patrimônio cultural. Número 3. O patrimônio cultural tem um significado importante para a sociedade e representa uma fonte de pesquisa e referência cultural. Sobre ele responda a letra A. Ele pode ser dividido em 2 tipos de patrimônio. Quais são eles? Letra B. Ele precisa ser tombado. Qual é o nome do órgão responsável pelo tombamento? E letra C. Um patrimônio cultural pode ser destruído? Sim ou não? Por quê? Explique. Porque, gente, faltou um acento. Coloca um acento aí, por gentileza, tá? Um acento circunflexo em cima do E aí. Então, aqui vocês vão escrever se ele pode ser tombado, se sim, por que ele pode ser tombado, ou não. E por que ele não pode ser tombado, vocês vão explicar, tá? Não é só sim ou não, não. Tem que colocar o sim ou não e explicar. Número 4. Localizem. Observando a imagem abaixo, que elementos podem contar a história de um povo, de uma cidade? Indique 3 elementos de acordo com nossos estudos em imagem. Então, aí eu tenho a imagem aqui, ó. Eu tenho uma cidade, aqui eu tenho essas baianas aqui, elas estão no lugar aqui, né? Tem aqui. Então, quais elementos aqui que eu posso, que segundo nossos estudos, que a gente pode conhecer sobre a história da cidade? Tá bom? Número 5, próxima página. As imagens abaixo dizem respeito ao patrimônio cultural de Jacareí tombado pelo IPHAN. Podemos observar que as características originais foram mantidas. A estrutura da parte de cima, que manteve o arco, as janelas. Por que isso ocorre? Então, aqui, ó, aqui é a malharia de Nossa Senhora da Conceição. Hoje é atual shopping. Então, se vocês observarem, olha aqui em cima, é a mesma coisa, ó. Olha aqui as janelas, ó, elas seguiram a quantidade de janelas, olha aqui, ó, não mudou. Então, por que isso ocorre? Esse aqui ele foi tombado pelo IPHAN, tá bom? Por que, apesar de ser tão antiga essa construção, e hoje ela é considerada patrimônio cultural aqui de Jacareí, ela ainda manteve algumas características, manteve as características dela aqui, por exemplo, o arco e as janelas. Vocês vão explicar por quê, tá? Embaixo, 6. Desenhe 2 bens. Eu escrevi, gente, cultural, mas é culturais, tá bom? A professora digitou errado. Então, quem puder arrumar para mim, por gentileza, então é bens culturais, porque a segunda palavra tem que concordar com a primeira. Então, é bens culturais, tá? Se vocês puderem, no lugar aí do L, colocar um pinguinho e colocar um S do lado. Então, desenhe 2 bens culturais e material. Escreva o nome. Então, nós vimos nos nossos estudos, vocês precisam saber primeiro o que é bem e material. Daí, quando vocês souberem o que é bem e material, vocês vão desenhar um bem material aqui, um bem material aqui e colocar o nome, tá? Então, um bem material aqui e outro bem aqui. E aqui em cima, vocês vão escrever o nome, tá certo? Então, de história, nós encerramos. Vamos agora para arte. Então, em arte, nós vimos escultura. A escultura, nós vimos que ela possui volume e que ela também tem uma visão tridimensional. Daí, nós vimos que algumas ferramentas são utilizadas para facilitar no manuseio da escultura. Depois, nós falamos sobre música e dança. Nós vimos alguns estilos musicais, né? Nós conhecemos um pouquinho da história de algumas músicas. Nós também falamos sobre músicas, danças tradicionais próprias de cada região. E também vimos sobre Van Gogh, uma obra de arte de Van Gogh. E nós aprendemos a fazer uma releitura. Então, por favor, pegue, por gentileza, aí a atividade avaliativa de artes. Nessa atividade de artes, provavelmente vocês vão precisar de pesquisar, tá? Algumas questões. Então, vocês podem utilizar o livro, mas também vocês vão ter que buscar essa pesquisa em outras fontes também,
tá certo? Então, ó, lá, número 1, sobre a escultura. Que tipo de ferramentas podemos utilizar? Letra B, que pontos de vista podem ser observados em uma escultura? Número 2, neste bimestre falamos sobre dança e música. Pesquise uma dança chamada pau de fita e ilustre-a de acordo com as características. Então, a roupa, acessórios, passos. Então, número 2, vocês vão fazer uma pesquisa sobre essa dança chamada pau de fita. Qual é a região que ela é mais praticada, esse tipo de dança, tá? Então, vocês vão fazer lá, colocar pau de fita e colocar qual que é a região que ela é mais praticada. Daí, vocês vão desenhar de acordo com a dança. Então, essa dança, ela tem uma característica específica dela. Tem os trajes, tem o jeito lá, então vocês vão dar uma olhada, vão pesquisar sobre essa dança, vão desenhar segundo a característica dela, dessa região, tá bom? Vão ver as roupas, os acessórios, os passos, como que é, e vão desenhar aqui, ilustrar aqui pra mim, como que é feita essa dança. Número 3, pinte somente os sons culturais. Nós vimos também sobre o que é sons culturais e naturais. Aqui é só sobre os sons culturais. E número 4, nas aulas vimos a obra do pintor Vicente Van Gogh. Observe essa outra obra. De acordo com o Luiz, a obra foi feita enquanto o pintor se recuperava em um asilo francês de um colapso mental, sendo concluída em 1889. De acordo com o pesquisador, Van Gogh usou a pintura como uma maneira de retratar seu colapso mental e ajudá-lo a recuperar. Embora estivesse com medo de admitir naquele momento que estava em um estado semelhante a seus colegas residentes do asilo, ele provavelmente pintou este retrato para se reconciliar com o que viu no espelho, uma pessoa que ele não queria ser, mas ainda era, disse Luiz. Ele queria dizer nessa foto que era uma pessoa doente e, portanto, vemos isso como um tipo de trabalho terapêutico, disse. Então, numa fase da vida de Van Gogh, ele foi internado, né? Ele sofreu, ele tinha uma doença mental, ele foi para esse lugar aqui. Daí ele resolveu retratar ele mesmo, a própria imagem dele. Então, ele pintou a sua própria imagem. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão fazer uma releitura desse quadro. No lugar da imagem de Van Gogh, é a sua que você vai retratar. Então, utilize as mesmas cores retratadas no quadro acima e observe os detalhes e capriche. Aqui está em preto e branco, mas eu vou disponibilizar agora no final da aula essa imagem. Então, vocês vão utilizar as mesmas cores que o Van Gogh utilizou aqui. Então, vocês vão observar como que era esse fundo. Vocês vão tentar retratar aqui. E no lugar de Van Gogh, vocês vão colocar a sua imagem. Você é o artista agora. Nós vamos fazer uma releitura desse quadro, tá bom? Então, vocês vão usar as cores, misturem as cores aí, dos lápis aí. Nessa aqui, ó. Então, neste retrato, neste retângulo aqui, vocês vão utilizar as mesmas cores que Van Gogh, só que agora com a sua imagem, tá bom? Capricha aí. E não esqueçam de ver a foto agora no final. Até amanhã, se Deus quiser. Boa atividade aí.